Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui o álbum mais festejado de um cantor e compositor brasileiro, e mais especificamente cearense, que é o Alucinação do Belchior, um dos grandes discos da MPB da década de 70. Esse grande disco aqui. Vou mostrar mais de perto a capa. Uma edição bem interessante. Aqui imitando nota de $1, né? In Gold We Trust, ele diz aqui. Em vez de In God We Trust, que é o lema do que está no dólar americano. Aqui tem as letras também, então uma edição bem caprichada. E o Belchior surge para o Brasil junto com um coletivo ali cearense, que ficou conhecido como o Pessoal do Ceará. E ele desponta mesmo quando ele vence o 4º Festival Universitário em 1971 com a canção Hora do Almoço. A partir dali ele começa a ficar mais conhecido. Ele consegue um contrato de gravação, mas só em 1974 que sai o primeiro álbum dele para valer. E já ali no álbum de estreia já chama atenção a instigante canção A Palo Seco, composição dele, e que depois seria retrabalhada aqui nesse álbum, mas a gente chega lá ainda. Então, depois, esse é o Alucinação, é o segundo álbum do Belchior, de 1976, e que o disco abre, inclusive, com o que muito provavelmente é o maior hit, o maior sucesso da carreira do Belchior. Apenas um Rapaz Latino-Americano, onde ele descreve todas as dificuldades de ser jovem, ser brasileiro ali na década de 70, num país dominado por uma ditadura militar, onde a liberdade não é total. Então era algo que ele já tinha falado com mais até propriedade, na minha opinião, em A Palo Seco. Mas aqui também essa canção foi bem mais... fez bastante mais sucesso, diria, do que a própria Palo Seco. E também eu boto isso por conta do Ednardo também, mas ainda na hora de falar sobre o retrabalhamento da Palo Seco eu explico melhor sobre o assunto. Então, e também aqui já tem as 3 primeiras músicas são todas clássicos absolutos da MPB. Apenas um Rapaz Latino-Americano, que abre o álbum. Depois vem Velha Roupa Colorida, essa também é sensacional. E essa versão aqui para mim é imbatível, porque a Elis Regina também fez uma versão dessa canção no álbum ao vivo Falso Brilhante. Só que a versão dela eu achei que ela lembra muito, é muito festiva, eu acho. Lembra muito meio que cabaré ou coisa assim. Aqui não, aqui a música tem efeitos sonoros que a deixam bem progressiva, psicodélica. Cortesia do excelente tecladista José Carlos Bertrame, lá do Azimuth. Não sei se é Antônio Carlos ou José Carlos, acho que é José Carlos Bertrame, tecladista do Azimuth, grande banda aí de jazz rock. Então, aqui o excelente trabalho dele deixa a música assim com uma sonoridade bem ao gosto da época e ficou sensacional, simplesmente. E uma letra também bem alucinada, até para combinar com o título do álbum. Grande letra. E que fala sobre a busca pelo novo, que também é o mote da terceira canção. Essa também foi registrada no Falso Brilhante da Elis Regina, no mesmo álbum, que é Como Nossos Pais. E essa música aqui, essa sim, eu concordo com quem prefere a versão da Elis Regina. Eu acho que essa música aqui ficou melhor na versão ao vivo da Elis Regina. Apesar da versão do Belchior também ser ótima. E aqui ele realmente meio que desmonta aqui ele confronta, na verdade, o tropicalismo, já taxando de velho, que se é o ideal do tropicalismo era a busca pelo novo, aqui na opinião dele, não que eu concorde totalmente, mas na opinião dele, o tropicalismo havia meio que se acomodado e deixado de procurar buscar o novo. E tornou-se meio que um status quo ali. Então ele confronta isso nessa canção aqui, uma letra bem cortante que a gente tem. Então essas 3 faixas aqui são o filé, o suprassumo aqui do álbum.
Mas não são apenas elas, evidentemente. Tem aqui a quarta canção, Sujeito de Sorte, onde ele é meio que uma ode, um hino à resiliência. Eu enxergo um paralelo entre essa música aqui e Tente Outra Vez, do Raul Seixas. Tinha sido lançado um ano antes no Vaião. E tem uma frase aqui que ficou lapidar também, uma estrofe da música aqui. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Genial. Perdão. Depois, Como o Diabo Gosta, também é uma música que me lembra um pouco até influência de Clube da Esquina. E onde que ele ele afirma a rebeldia como profissão de fé. Aqui ele canta: nunca fazer aquilo que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Então aqui ele também já mostra que ele era um rebelde por natureza. E de todo aquele pessoal que saiu ali do Ceará naquela época, o Belchior, o Ednardo, o Fagner, a Melinha, o Roger e Tete, o Belchior de longe era o que mais se sentia à vontade a usar a linguagem do rock. Sem dúvida. De todo esse povo aí, ele era o mais à vontade ao mesclar MPB com rock. E depois temos a faixa título, que é uma faixa também que, apesar da letra ser meio delirante, mas tem uma lucidez cortante aqui também. E é meio caleidoscópica também, é uma música meio... parece que você se sente dentro de um turbilhão. Bem interessante. Não Leve Flores é meio que um recado que ele dá para quem estava muito afoito com a tão propalada na época abertura democrática. Ele fala: não leve flores para a cova do inimigo. Não cante vitória antes da hora, diz ele. Tipo, não vai achando que vai ser tão fácil assim, não. E realmente demoraria anos aí para tal abertura ser instaurada, e ainda assim de forma mais tímida. Depois temos aqui a releitura de A Palo Seco, que tinha saído no primeiro álbum. Aqui, A Palo Seco, uma versão mais polida, uma versão até mais sofisticada. Porém, na minha opinião, a versão do Ednardo é imbatível. A versão do Ednardo para Palo Seco, que saiu no álbum dele de estreia, o Romance do Pavão Misterioso, que eu já resenhei aqui no canal também. Para mim, a versão dele é mais corrosiva, é mais navalha na carne. Mas não quer dizer que a versão do Belchior seja ruim, não é isso. É uma versão, como eu falei, é mais polida, mais sofisticada. Mas para mim, a do Ednardo não tem comparação. E depois temos aqui Fotografia 3x4, que é uma canção bem autobiográfica, mas também é uma canção que pode ser usada como modelo aí para o tal êxodo nordestino que estava ocorrendo naquela época a todo vapor. Muitas pessoas do Nordeste se mudando, porque eles chamavam de Sul Maravilha, o êxodo nordestino que ocorreu, a ponto de São Paulo, naquela década de 80, mais ou menos, final da década de 70, início da década de 80, ser considerada a cidade com o maior número de nordestinos do Brasil. Eu não sei se isso ainda procede, mas naquela época com certeza. Então aqui ele meio que é um olhar terno e ao mesmo tempo melancólico sobre esse êxodo nordestino que ocorreu. E apesar do álbum ter um tom meio amargo, ter um travo meio amargo, uma certa ironia, até melancolia, o fim, aqui, antes do fim, a última música, que não tem nem um minuto, é uma mensagem de esperança. Ali, um blues, temos um blues aqui, acústico, e até com gaita também aqui, e onde ele conclama a não desistir, o povo a ter esperança. Então isso fecha com uma nota positiva, que é um disco que no total, no cômputo geral, é mais amargo. Mas é um amargo gostoso, diria até. Para se ouvir, isso aqui até hoje é considerada a obra-prima do Belchior, apesar de ele ter músicas excelentes nos álbuns seguintes. O próximo, que é o Coração Selvagem, de 1977, tem para mim a minha canção preferida de toda a obra do Belchior, que é Paralelas. Paralelas é de chorar de tão linda. E para mim o Belchior nunca me soou tão sofisticado, tão emocionado como naquela canção. Paralelas para mim é sublime.
E também nos dois álbuns seguintes ali, a gente tem Em Todos os Sentidos, de 78. A gente também tem outra música que eu também adoro, também eu considero excelente, que abre o álbum, inclusive, que é Divina Comédia Humana, que até ele faz uma citação ao poema do Olavo Bilac, ele também. E mesmo em 79, que Era Uma Vez um Homem em Seu Tempo, tem uma canção ali que fez muito sucesso na época, apesar de o pessoal ter caído em cima dele, chamando de canção bobinha, alienada, que é Medo de Avião, que todo mundo conhece também. E mesmo na época do Alucinação aqui, o Belchior não ficou isento de críticas. O Sérgio Cabral, o crítico Sérgio Cabral, numa resenha para o jornal o Globo, detona esse álbum aqui. Fala que não tem coisa mais velha do que ficar sempre tentando perseguir o novo, que era meio que uma obsessão do Belchior aqui na época. E chamou o disco de um desperdício de talento. Tá certo que no mesmo jornal, o Nelson Motta escreveu outro artigo defendendo com unhas e dentes esse álbum aqui e rebatendo ali o Sérgio Cabral à altura. Mas também até colegas do Belchior acabaram implicando com ele também. Basta lembrar na música Eu Também Vou Reclamar, do Raul Seixas. Aqui o Maluco Beleza não cita nominalmente o nome do Belchior, mas dá para saber perfeitamente que ele está reclamando dele, criticando o Belchior quando ele fala que ele é apenas um rapaz latino-americano sem cheiro nem sabor. E também ele fala que eu também sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. Se bem que ele não foi o único visado aqui nessa letra. Também o Raul detona o Hermes Aquino, que nesse mesmo ano de 1976 estava fazendo um sucesso enorme com a canção Nuvem Passageira. E também até sobrou até para o Silvio Brito, quando ele fala ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer. Essa é uma referência bem direta ao Silvio Brito. Infelizmente, a partir da década de 80, o Belchior foi perdendo cada vez mais relevância dentro do cenário da MPB. Chegou até a ser motivo de chacota. Quem não lembra aí... Perdão. Quem não lembra dos Mamonas Assassinas, o Dinho imitando hilariamente o timbre bem peculiar de cantar, o jeito bem peculiar de cantar, e o timbre bem peculiar de voz do Belchior na música O Marlene da Mulher, ali que ele meio que faz uma imitação do Belchior bem debochada. E já nos anos 2000, o Belchior meio que deu uma surtada ali também, acho que a maioria do pessoal lembra que ele sumiu, ninguém sabia onde ele estava, ele foi encontrado lá no Uruguai, e depois ele some de novo, e daí ele foi encontrado lá em Porto Alegre, ele tinha deixado dívidas, ele garantia que não, mas existiam muitas pessoas ali falando que ele tinha deixado várias dívidas. E infelizmente o Belchior não se recompôs depois disso, ele até prometeu um álbum de inéditas que acabou não saindo. E ele faleceu em 2017 lá na cidade de Santa Cruz do Sul, se não me engano, lá no estado do Rio Grande do Sul. E pouco a pouco a obra dele tem sido mais reverenciada. E com toda justiça. O Belchior foi um grande cantor e compositor, polêmico, sim. Ele teve altercações até com o Fagner, apesar de ele ter composto em parceria com o Fagner. Eles chegaram, se não me engano, teve uma ocasião em que eles chegaram até as vias de fato. Então ele não era uma pessoa fácil, mas pessoas talentosas raramente são pessoas centradas ou pessoas sensatas, eu diria assim. E lembro vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!